pergunta. Explica um pouquinho, mas faz mais a pergunta, tá? E aí, depois, no final, vocês podem fazer essas perguntas. E o pessoal do YouTube faz no chat e eu passo para ela as perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar a Carla aqui, ela vai se apresentar e já vai iniciar para a gente. Deixa eu colocar ela aqui primeiro como spot e liberar o somzinho dela. Deu aí, Carla? Deu. Deu certinho. Boa noite. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de vocês todos nesse domingo à noite para a gente bater um papo, tá? A Jane também, que me fez esse convite. E apesar desse ser um tema bastante indigesto, né? De ser um tema onde normalmente a gente não gosta muito de falar, vocês vão ver que eu vou ter uma preocupação muito grande em traduzir ou transformar esse tema em algo bastante leve ou bastante sutil, tá bom? Uma felicidade que eu tenho hoje é que todo o público aqui são irmãos de fé meu. Isso quer dizer que a gente pode falar sobre este tema que eu vou estar conversando com vocês, mas o tempo todo à luz daquilo que a gente aprende dentro da própria organização, aquilo que a gente é ensinado toda semana no Salão do Reino, né? Quando a Jane me chamou para fazer essa palestra para vocês, eu fiquei assim muito lisonjeada, claro, mas ao mesmo tempo, à medida em que ela foi me falando a quantidade de pessoas que se interessaram pelo assunto, eu comecei a ter uma certa tremedeira, fiquei assim um pouquinho preocupada, comecei a sentir o peso da responsabilidade de estar vindo falar com vocês, principalmente porque eu gostaria de começar elogiando todos vocês, né? Sei que aqui no público tem irmãos dos mais diversos lugares, também tem os irmãos viajantes, superintendentes, pioneiros especiais, que também estão participando, e fora todos os outros publicadores, anciãos das congregações. E eu quero elogiar porque nós estamos vivendo, sim, um momento de muito desafio, né? Nós estamos vivendo um momento onde todos nós, cada um na sua casa, está se sentindo exprimido, está se sentindo pressionado e comprimido diante de tudo que está acontecendo na humanidade. Eu tive a oportunidade de nascer num lar cristão, né? E aí eu sempre converso muito com o meu irmão ou com outros irmãos de que eu me sinto uma privilegiada nesse momento de estar vendo o cumprimento de tantas profecias e saber que os meus pais me ensinaram algo que era verdadeiro desde o princípio e que eu, assim, num determinado momento da minha vida, escolhi estar dentro desses princípios. Então, apesar de ser muito desafiador, eu ainda consigo ver como um enorme privilégio poder estar assistindo tudo isso. No entanto, nós somos seres humanos, nós somos frágeis, a nossa natureza é imperfeita ainda, e também nós temos uma porção de vulnerabilidades. Isso quer dizer que mesmo que eu tenha uma forte fé em tudo isso que nós estamos vendo e vivenciando, ainda que eu tenha uma forte fé daquilo que a gente pode esperar para o futuro, que é o novo mundo, hoje, muitas vezes eu sou assaltada pelas ansiedades e até mesmo por momentos de muita depressão. E aí fica sempre a pergunta, né? O que a gente faz diante de tudo isso? E aí, então, é quando eu vim me especializando ao longo de muito tempo dentro do estudo do luto. Há pouco tempo, uma colega minha, não é nossa irmã, mas estudou comigo, ela me perguntou: Carla, mas você escolheu ser terapeuta do luto? E aí eu sempre digo que não, porque o que eu mais gosto é da vida. É isso que a gente prega, é isso que a gente ensina, é isso que a gente estuda o tempo todo dentro da organização. Mas mesmo a gente sabendo disso, a gente precisa ter a total consciência de que nós ainda não vivemos dentro de um mundo e de uma realidade onde é governada por Jesus e por Jeová. Isso quer dizer que neste mundo, neste velho mundo, sistema em que nós estamos, todos nós estamos fadados a algum momento perder alguém que nós amamos ou até mesmo vir a perder a nossa vida para a morte. Isso quer dizer que existe uma frase clichê, independente da nossa esperança de ressurreição, de que a única certeza que nós temos é que nós não sabemos o dia, nem o momento, nem a forma como vai ser.
mas a certeza é que mais cedo ou mais tarde todos nós iremos morrer. Outra coisa que é muito clichê as pessoas dizerem é que a única certeza que se tem nesse sistema é de que tudo muda todo o tempo. E é o que a gente também aprende dentro da organização. Então, a morte, por mais indigesta que ela seja, a gente vai precisar falar dela até que a gente consiga alcançar essa recompensa que Jeová nos prometeu. E é sobre isso que nós nos propusemos a vir conversar com vocês. Ao longo do tempo em que eu for falar, eu vou responder algumas perguntas. A primeira pergunta que eu vou responder é assim: por que a gente precisa falar sobre o luto? Por que, apesar de tão indigesto, a gente tem que falar sobre a morte? Exatamente por esse motivo. Se para morrermos basta estar vivos, significa que a gente a qualquer momento pode ser invadido por isso. E uma outra coisa que é muito importante a gente entender é que a morte, ela não traz somente a ausência de uma pessoa. A morte e as perdas em geral trazem uma porção de outras consequências que todos nós temos que lidar. Então, por que precisamos falar sobre isso? Porque todos os dias, de alguma forma, nós vivemos algumas perdas. Todos os dias nós temos os nossos lutos, e isso faz com que a gente precise saber como lidar com essas perdas e com esses lutos. Logo depois do porquê falar sobre o luto, vem uma outra pergunta que é: o que é esse luto que a Carla fala com tanta naturalidade? A gente pode aplicar essa palavra de duas formas, tá? A primeira forma da gente aplicar é a gente pensar no substantivo. Então, luto é um substantivo que se refere à condição de enlutado, ou à condição de quando a gente perde alguém, um amigo ou um familiar, um ente querido nosso para a morte. Esse é o substantivo. Mas essa mesma palavra é um verbo, e um verbo de ação. O eu luto se refere também a uma questão de luta, que é o que nos move, aquilo que nos impulsiona para frente. Então, a gente pode falar aqui, enquanto eu estiver aqui conversando com vocês, sobre que luto que eu vou estar falando. Eu vou estar falando do substantivo e do verbo. O substantivo é aquele que a gente foge terrivelmente ao longo da nossa vida. Mas o verbo é aquele que todos os dias a gente precisa enfrentar para levantar da cama, para se manter íntegro e perseverante a Jeová, para conseguir trabalhar, para lidar com todos os desafios da vida diária, com essa pandemia que assaltou a todo mundo, invadiu a nossa vida, e inclusive até chegar no horário de dormir, e até para conseguir dormir, para algumas pessoas isso é uma verdadeira luta, é um substantivo de luto. É sobre isso que a gente vai conversar aqui. Carlos Drummond de Andrade, ele tem uma crônica onde ele fala sobre a morte, e uma das primeiras coisas que ele diz é que a morte é uma uma descrença enganosa que nós temos. Isso quer dizer que nós levamos a nossa vida pensando ou imaginando que a gente consegue manter essa ideia de morte, de luto, bem longe de nós. Isso porque Jeová, quando nos criou, ele nos dotou de um desejo, que é o desejo pela eternidade. A finalidade com que nós fomos criados foi para viver eternamente. É que nos atravessou nesse propósito de Jeová o pecado de Adão e Eva. E por isso que nós morremos. Então, a morte, ela não é algo que a gente facilmente consegue compreender, que todos nós estamos sujeitos a ela, porque nós temos no nosso íntimo o desejo da eternidade. Nós temos dentro do nosso íntimo tudo aquilo que Jeová criou a gente lá no início, mas nós perdemos por conta do pecado de Adão e Eva. E independente do que eu faço da minha vida, independente de quem eu seja, de qual seja a minha classe social, de qual seja a minha condição financeira, de que lugar deste mundo afora eu estou, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que encarar a face da morte ou do luto. E aí o Carlos Drummond, ele vem e completa essa crônica dizendo que, na verdade, quando você se depara com essa face da morte, ou quando chega o momento da gente conviver com ela, ela perde totalmente seu encanto. Esse encanto que o Carlos Drummond estava falando é sobre essa parte mágica que a morte tem.
ou no sentido de que, assim, somente a minha esperança me basta para superar a perda e as mortes. Porque, na verdade, não. Quando a morte, quando a perda invade nossa vida, não é uma questão de falta de fé, não é uma questão da gente duvidar daquilo que Jeová promete, não é uma questão de ter dúvidas sobre o que o futuro reserva para nós. A grande questão da morte e das perdas é que ela nos causa uma dor interna profunda. Ela causa uma total desorganização emocional. Os nossos sentimentos e as nossas emoções passam a trabalhar de uma forma caótica. E por esse motivo que a gente não consegue lidar bem com a morte. E mesmo que a gente tenha fé, mesmo que a gente acredite na ressurreição, como a gente sempre aprendeu, essa nossa condição humana faz com que em alguns momentos ou em alguns dias da nossa vida seja muito difícil conseguir lidar, compreender e superar pessoas que nós perdemos ou situações que foram perdidas. Aí agora chega a terceira pergunta. Quais são os tipos de luto, então, que existem? A gente vai separar em 2 grupos. O primeiro grupo é um luto concreto. O luto concreto é aquele clássico que a gente conhece, de caixão, velório e todos os ritos fúnebres. Nesse luto, a dor é compartilhada. Por mais difícil que seja perder alguém que se ama, o luto, aquela pessoa que morreu, nós dividimos com os outros aquela perda e automaticamente nós recebemos muito mais solidariedade por parte das pessoas, porque todos eles de alguma forma estão vivendo ou vendo aquela perda que nós tivemos. Esse é o luto concreto. O luto simbólico, não. O luto simbólico, na maior parte das vezes, nós sentimos ele sozinho, individualmente. Eu até chego a falar para os meus pacientes, e a gente também usa essa expressão de que nós vivenciamos esses lutos simbólicos sozinhos durante o banho, ou quando estamos com a nossa cabeça deitada no travesseiro. Esse luto é o luto simbólico onde a gente tem que deixar para trás, ou a gente precisa se desprender, tanto por uma escolha nossa, como também não por uma escolha nossa, de planos, de sonhos, de ideais, da minha própria identidade, da minha força física. Então, por exemplo, um luto simbólico é a gente se perceber envelhecendo, porque por mais que eu acredite que eu vou viver eternamente no futuro, hoje os anos passam. E à medida em que os anos passam, eu já não tenho mais o mesmo vigor, eu já não tenho mais a mesma agilidade que antes, e eu já não consigo mais me ver fazendo as coisas como antes. E isso me angustia, isso me causa um mal-estar, isso me incomoda, isso me torna mais impaciente. Esse luto é um luto simbólico. E esse luto, ele é mais doloroso em alguns momentos do que o luto concreto, porque diferente do concreto, nós não temos um caixão ou não temos uma pessoa para compartilhar com os outros. Então, nem sempre as pessoas entendem quais são as lutas e quais são os lutos que eu estou precisando enfrentar durante aquele dia. E a recíproca também é verdadeira. Nem sempre eu consigo ser sensível ou perceber quais são as lutas e quais são os lutos que cada uma das pessoas enfrentam todos os dias, não do concreto, o simbólico. Mas o que a gente pode dizer é que tanto o luto concreto quanto o luto simbólico, ambos causam muito mal-estar. Ambos causam muito sofrimento emocional, causam grande desorganização emocional e mental. E ambos podem ser gatilhos para futuras doenças. Que doenças, Carla? Crises de ansiedade e episódios depressivos. Então vamos parar agora um pouquinho e vamos tentar entender qual é a diferença entre uma crise de ansiedade e um episódio depressivo, no caso. Então, assim, a crise de ansiedade, a gente tem que imaginar que é quando a gente quer mais. O ansioso, ele tem essa necessidade de ter mais. E quando eu falo ter mais, ele quer fazer mais horas de campo. Ele quer dar um comentário melhor do que o que ele deu nesse momento. Ele quer conseguir fazer mais horas no trabalho dele. Ele quer conseguir alcançar um nível mais perfeito das suas realizações. Ele sempre quer mais, quer mais, quer mais. E ele nunca chega nesse mais.
E toda vez que ele se aproxima daquilo que ele quis, ele aumenta a meta dele. E vai aumentando, e vai tornando a possibilidade da autorrealização, vai ficando cada vez mais inatingível. Eu sempre faço a associação de que uma pessoa que tem um funcionamento ansioso, ou quando nós estamos vivendo momentos de grande ansiedade, é como se a gente tentasse matar a sede com um copo de água salgada. Quanto mais água eu beber, mais água eu vou precisar, porque ao invés de diminuir, só multiplica, só multiplica, só multiplica. Às vezes, quando eu não lido bem com as minhas perdas, quando eu não lido bem com as crises, com os lutos que eu estou vivendo naquele momento, é como se eu entrasse nessa forma de operar onde eu não estou satisfeita com nada do que eu tenho. Quando eu não consigo obter satisfação em nada do que eu faço. E aí eu vou me tornando crítica, vou me tornando questionadora, vou me tornando queixosa, vou me tornando mais irritadiça, mais impaciente, porque nada é o suficiente. Então, eu costumo dizer que a ansiedade, quando ela invade a gente, ela faz um tremendo de um barulho. Ela é quase uma escola de samba dentro de nós. A depressão é diferente. A depressão, normalmente, ela surge depois de eu ter subido muitos andares dessa ansiedade. Porque, à medida em que eu vou sempre colocando expectativas tão altas, desejos tão altos, metas tão altas que eu nunca consigo atingir, eu repetidas vezes vou vivendo a frustração dos meus planos. E essas frustrações repetidas vão me fazendo ter episódios depressivos. E muitas pessoas, para conseguir dar conta desse momento depressivo, vão e se colocam um pouco mais de ansiedade. Aí ela sobe mais um degrau. Pouco mais de ansiedade, sobe mais outro degrau. E em alguns momentos, a queda que essa pessoa tem, ou a frustração que ela tem, é algo tão grande como se ela caísse dentro de um buraco profundo. Esse buraco profundo é o transtorno de depressão maior. No transtorno de depressão maior, não existe barulho. Porque, na verdade, existe uma completa ausência de sentimento, de emoção, de querer. A pessoa fica completamente esvaziada dela mesma. Então, a depressão é como se eu ficasse oca por dentro. Eu perco o ânimo da vida. Mas lembra disso, quando é que a depressão começou a surgir? Quando eu não lidando bem com os meus lutos, com as minhas lutas, com as minhas perdas, eu comecei a me impor obrigações ou metas que eu não conseguiria atingir, e à medida em que eu fui me frustrando, eu fui perdendo a minha energia de vida até que eu ficasse completamente esvaziada. É muito importante a gente entender que tanto a ansiedade quanto a depressão, volta e meia, nós todos sentimos isso. Volta e meia, nós temos crises, sim, de ansiedade e de depressão. Pode ser por conta de uma situação em que a gente está vivendo, pode ser por conta de um período do ano, que é o que a gente chama de sazonalidade, enfim, também por uma questão de desequilíbrio hormonal, má alimentação, má qualidade de vida, enfim, alguns fatores fazem com que volta e meia eu, em algum momento, experimente essa sensação onde nada me é suficiente. O que eu como não é o bastante, o que eu compro não é o bastante, e assim por diante. E também há momentos em que eu não consigo nem me levantar direito da cama. É como se eu não conseguisse colocar minha energia para nada. É muito comum nesse período, às vezes, a gente falar assim, poxa, eu não estou conseguindo nem escrever uma linha de uma carta para um morador, tamanho desânimo que eu estou. Então, assim, falta até forças para fazer isso. É natural a gente sentir isso. O que a gente tem que começar a ficar preocupado? A gente tem que se preocupar com a frequência com que isso acontece. Isso acontece, por exemplo, uma vez por semana, 2, 3 vezes por mês, ou isso é alguma coisa que acontece dia sim, dia não? É algo que acontece diariamente. Ou talvez, dentro do mesmo dia, eu experimente quase que como uma montanha russa entre ansiedade, depressão, ansiedade, depressão, ansiedade, depressão. Com que frequência que isso vem acontecendo? Aí é o que a gente precisa se preocupar. A segunda coisa que a gente precisa se preocupar é a intensidade. Ter dias de ansiedade é normal,
Mas às vezes até a gente fala assim, epa, Carla, larga aí esse prato de comida. Epa, para de gastar dinheiro à toa. Ou para de ficar pegando em coisas mínimas. A gente consegue, às vezes, regular o nosso comportamento. Mas, quando a intensidade é muito grande, a gente não consegue fazer essa regulação de comportamento e a gente começa a contaminar todas as nossas relações e todos os nossos ambientes. Então, eu não estou bem na minha casa, eu não estou bem no meu trabalho, eu não estou bem com a minha família, eu não estou bem com os meus amigos, eu não estou bem no salão do reino, eu não estou bem nem na minha oração. Atinge todas as esferas. A mesma coisa pode acontecer com a depressão. Então, o que é muito importante a gente avaliar? Quantas vezes isso acontece e a intensidade com que isso acontece. Quanto que isso me incapacita? Quanto que isso me tira da minha rota, tira daquilo que é a minha preocupação. Esses dois, e sempre lembrar, mas Carla, o que serve de gatilho, por exemplo, para um transtorno de ansiedade ou um quadro crônico de depressão? É várias vezes a gente ter essas experiências, não tomar o cuidado de eliminar ou desintoxicar o nosso corpo com essas experiências, até que chega um momento em que a gente não consegue mais pisar no freio, não consegue mais retornar. Aí sim a gente está falando de um quadro de transtorno de ansiedade e transtorno depressivo. E como a própria palavra fala, aí sim a gente tem uma série de complicadores. Agora, o que a gente consegue perceber? Que apesar de existir várias coisas que servem como uma predisposição para esses quadros, o gatilho normalmente surge a partir de uma vivência de luto, de luta ou de perda não elaborada, concreta ou simbólica. Aí a gente retoma lá no porquê falar. Bem, porque falar sobre isso, saber o que está acontecendo com a gente, pode justamente prevenir que a gente caia num quadro de ansiedade e depressão ainda maior, especialmente nesse período em que nós estamos vivendo. Antes de cair dentro desse quadro de ansiedade ou de depressão, a gente fala sobre lutos patológicos. Então, existem formas não muito saudáveis em que algumas pessoas buscam elaborar as perdas e os lutos delas que podem trazer essa consequência aqui que eu estou falando para vocês. E aí aqui eu quero destacar 3 deles e dar os exemplos para vocês. O primeiro luto, que é patológico, é o luto não autorizado. O luto não autorizado é aquele luto que, por qualquer motivo, seja por personalidade, seja pela minha designação dentro da congregação, seja por conta da minha idade, ou até mesmo pela estrutura da minha família, eu não me permito sentir as minhas emoções. Até temendo ser considerado pelos outros como, por exemplo, uma pessoa fraca ou com falta de fé. E aí o que acontece? Eu trato aquela perda, eu trato aquele luto, eu trato aquela situação de crise como assim, sendo de menor importância, como algo facilmente digerível. E não entro em contato com os meus sentimentos, porque, em geral, não é bom que a gente sinta eles, nem tristeza, nem a raiva, que naturalmente são coisas que surgem quando a gente passa por um período como esse. Então, o luto não autorizado é quando a gente se impõe reagir de uma forma que não é aquela que vai ser saudável ou faz parte daquilo que naquele momento eu preciso expressar como emoção. E muitas vezes o não autorizado não vem só por dentro de mim, não é só uma questão interna que não me autoriza. Às vezes, e aí o nosso cuidado aqui é porque esse não autorizado vem também por parte das pessoas com quem a gente convive. Algumas pessoas, às vezes, olham e falam assim, meu Deus, mas você não pode chorar tanto assim, você tem que seguir em frente, você tem que enfrentar. É como se eu dissesse para a pessoa assim, ó, engole o choro, não sinta, e ó, segue em frente, você não é servo de Jeová? Você não acredita no novo mundo? Você não acredita na ressurreição? Você não acredita que Jeová vai resolver todos os problemas e que não vai deixar um servo dele desamparado? Bem, na hora que você faz isso, é como se você dissesse, você não está autorizado a sentir. Esse é o luto não autorizado. O segundo luto patológico é o luto adiado. O luto adiado é aquele que, assim,
Bem, meus filhos são muito pequenos, então eu não posso cair agora. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar o melhor momento para eu poder cair. Não, eu tenho muitas coisas aqui do inventário para resolver, eu não posso me deixar abater agora. Eu vou neutralizar os meus sentimentos e as minhas emoções. Não, esse final de semana é do congresso. Eu não quero aparecer abatida para os irmãos. Então, eu não vou pensar nisso agora. Não, eu acabei de perder, eu estou numa situação muito complicada, mas eu estou na semana da visita do viajante. Não vou pensar nisso agora. Então, quando uma pessoa vai e fala assim, não vou, ela sabe o que ela está sentindo, ela já reconhece que aquilo desorganiza e é avassalador, mas ela não se permite expressar naquele momento, então ela posterga, ela deixa para depois. Qual é o risco disso? É que o nosso corpo e a nossa mente foi programado para sentir. E quando a gente sente, eu sinto tristeza, eu sinto alegria, eu sinto medo, eu sinto coragem. Mas eu não consigo dizer e falar assim, olha, eu só vou sentir alegria. Não. Quando eu faço esse luto adiado, é como se eu me desconectasse e então eu passo a deixar de sentir coisas boas e coisas ruins. Enquanto lá no luto não autorizado eu gero muita ansiedade, neste aqui, eu estou justamente recolhendo todos os ingredientes que podem vir a desdobrar num quadro de depressivo maior, de depressão maior. Por quê? Não entro em contato com as minhas emoções. Eu não me permito sentir. O terceiro luto, e esse luto é o que a gente mais está precisando vivenciar agora, é o luto ausente. O que é esse luto ausente? O luto ausente é quando a gente não tem um corpo para se despedir ou para conseguir materializar a morte do nosso ente querido. É quando a gente não consegue cumprir aqueles ritos fúnebres, o velório, o enterro, que me fazem conseguir assimilar e me tirar da situação de choque, o susto que eu levei por quem eu perdi, e me começam a me fazer entrar em contato com a falta, com a ausência dessa pessoa. A partir do momento que eu não tenho este corpo, eu não tenho a possibilidade de fazer isso, eu não tenho como traduzir presença em ausência, porque está ausente a falta, a despedida. Então é como se eu não avançasse, eu ficasse parada. A gente que está acompanhando alguns irmãos que estão perdendo os familiares para a Covid, a gente pode pensar assim, mas meu Deus, já vai fazer 4, 5, 6 meses e parece que a pessoa ainda não caiu a ficha? Não caiu mesmo. Não caiu, porque essa pessoa, esse nosso irmão, essa nossa irmã, eles continuam parados no mesmo dia em que receberam aquela notícia. As coisas estão indo, eles estão comendo, eles estão falando, eles estão fazendo, mas emocionalmente eles ainda estão paralisados naquele dia e precisam elaborar para seguir em frente. Essa pessoa, ela também vem recolhendo muitas situações onde podem gerar ansiedade e depressão, mas principalmente uma perda de afetividade. É como se ela não conseguisse expressar afeto. A gente costuma dizer assim, a pessoa ficou mais fria. Não é bem uma frieza, é porque ela não tem o que expressar, porque eu estou parada num tempo, o tempo andou e eu fiquei lá atrás, então não tenho o que expressar. Isso é muito importante. Alguns irmãos que estão aqui como participando, eu conheço, me conhecem também e conhecem minha família, outros não. Mas há mais ou menos uns 6 para 7 anos atrás, eu, infelizmente, perdi o meu pai, tá? E foi logo depois da reunião, o meu pai era um ancião e muito conhecido e querido por vários irmãos da congregação. E naquela situação, foi uma situação bastante traumática, foi muito complicada a situação da perda do meu pai. Eu, meu irmão, minha mãe e minha cunhada, naquele momento, a gente queria que as coisas fossem mais breves. A gente já estava muito massacrado pelo que tinha acontecido, então a gente queria que as coisas acontecessem muito mais rápido, porque a gente queria poder, então, pensar em tudo aquilo que seria a nossa vida a partir daquele momento sem meu pai.
Nesse momento surgiu um ancião, amigo, muito querido da nossa família, e ele falou para a gente assim, olha, o irmão Salcedo é uma pessoa muito querida, é uma pessoa muito amada. Se vocês não fizerem um velório, vocês vão tirar a chance dos irmãos de poderem se despedir deste ancião amoroso, pai, amigo. Naquele momento, a gente até recuou os 4, né, e falou assim, é verdade, né, porque no final das contas, a perda não é só nossa, é uma perda coletiva. Então, a gente concordou naquele momento, é verdade, vamos fazer o velório. E os irmãos, quando encontravam com a gente, falavam, puxa, mas o Alberto era um pai para mim, porque o Salcedo era algo para eles. Por isso que é tão importante o processo do velório, não só para a família, mas principalmente para a congregação. Porque senão na congregação a gente não faz isso, é como se aquela pessoa não tivesse morrido. A gente não consegue dimensionar o que é a ausência dela, a menos que a gente veja uma cadeira vazia. Agora, a gente começa a colocar isso, por exemplo, numa realidade onde todos nós estamos nos encontrando através do Zoom. A gente não consegue dimensionar o que é a ausência de um irmão através da tela do computador. E nem a gente consegue expressar, né, os irmãos que estão enlutados, o que é a ausência daquela pessoa ao lado dela na frente, assistindo a reunião, por uma tela do computador. Então, de todos esses lutos, neste momento, o mais doloroso está sendo o luto ausente. E é onde a gente precisa ficar mais atento, demonstrar mais a nossa compaixão, mais a nossa empatia para com os irmãos que estão vivenciando isso. E lembrar que todos nós, de alguma forma, fomos impactados por essa pandemia. Então, em algum momento durante esse período, nós tivemos que viver lutos não autorizados ou lutos adiados. Então, até nós temos algumas coisas que precisamos elaborar um pouco melhor. Isso quer dizer que a gente tem que ser também compassivo e ter uma maior empatia para conosco, para que a gente possa fazer isso com os outros também, tá? Algumas pessoas às vezes me falam assim, mas, Carla, deixa eu contar um negócio para você. Você falou que a ansiedade é barulhenta, mas que a depressão é silenciosa. Olha, eu conheço uma pessoa que tem uma depressão que, pelo amor de Deus, Carla, ela reclama, ela é agressiva, ela fala barbaridades às vezes para a gente. Como é possível isso se você disse que ansiedade é uma coisa e depressão é outra? O desenvolvimento das doenças, elas começam separadas desse jeito mesmo, tá? Então, a gente tem um polo de ansiedade, a gente tem um polo de depressão. Mas como elas se retroalimentam, à medida em que essa doença vai se desenvolvendo ao longo dos anos, elas vão se aproximando e os sintomas vão coexistindo. Isso quer dizer que uma pessoa, um dia ela está ansiosa, no outro dia está deprimida, um dia está ansiosa, um dia está deprimido. Por quê? Ela não tratou de uma forma eficaz esses dois núcleos de patologia. Ela não tratou bem nem da ansiedade, nem tratou bem da própria depressão dela. Então, quando você vê uma pessoa que está fazendo muito barulho, você sabe que tem um quadro de depressão, está irritada, é só aguardar. Algumas horas, um dia e pouco, ela vai cair nesse buraco que a gente chamou aqui de depressão. Isso vai ajudar a gente também a saber como se comportar com essas pessoas e compreender essa oscilação, essa montanha-russa que é uma pessoa que sofre de um transtorno grave e crônico, como esses dois que a gente está falando aqui, tá bom? Então, só para a gente recapitular, por que falar sobre tudo isso? Porque nós estamos muito longe da imperfeição. Nós estamos muito próximos do novo mundo e nunca estivemos tão frágeis, nunca estivemos tão pressionados pelo sistema do diabo como nós estamos agora. Nunca precisamos vivenciar crises, perdas, lutas e lutos como estes últimos meses que nós estamos vivendo. O que é o luto, então? O luto é tudo que eu perco e tudo aquilo que eu preciso lutar. Todos nós enfrentamos muitas lutas, todos os dias, todo o tempo. Que tipo de lutas? Nós temos a luta concreta, o luto concreto, a luta e o luto simbólico, né?
E eles, quando não são bem elaborados, podem vir se tornar doenças como a ansiedade e como a depressão, que muita gente tem, sofre ou já ouviu falar, tá? Agora a gente vai para outra pergunta. Carla, pensando em tudo isso, já que você está me falando tudo isso, né, é praticamente um cenário do horror, né? Não tem para onde fugir com isso aí que você está falando. Aí fica a pergunta: como é que se pode lidar com os lutos, com as lutas e com as perdas? Bem, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, eu vou querer que vocês imaginem, tá bom? A savana africana. Então, eu queria que vocês tentassem construir um quadro mental para vocês de como é uma savana africana. Então, a gente imagina um lugar que tem muita pouca água, né? A gente não imagina muita vegetação verdinha, pelo contrário, é mais marrom, são algumas árvores espaçadas e os animais todos que fazem parte ali da savana africana. Dentro da savana africana, tem uma árvore que é muito característica daquela região por algumas curiosidades dela. E vocês já devem ter ouvido falar sobre ele. O nome dessa árvore é baobá. Muitos de nós conhecem o baobá por causa daquele livro do Pequeno Príncipe, que ele tinha que voltar para o planeta dele, porque senão os baobás iam crescer e sufocar a rosa dele. Mas por que ele dizia isso? Porque os baobás são árvores imensas, são árvores gigantescas. Só para a gente ter uma ideia, é uma árvore que existem pessoas que conseguem montar suas casas no interior do tronco dela. A copa dela é bem pequenininha, mas o diâmetro do seu tronco, ele é muito grande. Tá aí, olha. A Jane colocou para a gente ver o baobá. Olha o tamanho do tronco deste baobá. Ele chega a ser uma árvore até engraçada, porque é uma árvore que tem mais tronco do que copa. Ela tem mais galhos do que folhagem. Agora eu vou contar uma curiosidade para vocês. O baobá, nesse interior do tronco dele, ele é oco de todas as árvores. Por isso que tem gente que consegue morar dentro. E ele é oco porque dentro dele ele guarda uma enorme reserva de água. Então o baobá ele é praticamente uma caixa d'água espalhada ali na savana africana. E por que ele é uma caixa d'água? Porque lá na savana africana existem períodos de estiagem muito longo. Existem momentos onde não cai sequer uma gota do céu de água. Então, o baobá, o que ele faz? Ele guarda essa água para esses períodos de desafio e de ausência e de falta de água na savana africana. E dessa forma ele consegue garantir água para os animais e para as outras vegetações ali na região, e principalmente folhagem, por exemplo, para as girafas poderem comer. Então, o baobá, ele guarda uma reserva de água para poder sobreviver. Tá, Carla, mas o que isso tem a ver com tudo que a gente está falando, né? Vamos pensar que a gente é como o baobá. Existem momentos na nossa vida que é como se fosse uma estiagem na savana africana. Não cai uma gota de boas notícias para nós. É um problema atrás do outro. É um sulavanco atrás do outro. É cobrança, é chefe, é perda de emprego, é conta que não para de chegar, é filho, é doença, é morte, é de tudo que surge. É como se a gente estivesse num período de seca total, no meio de uma savana africana. Bem, para que a gente possa sobreviver a esses períodos, a gente tem que ter uma reserva emocional tão consistente quanto esse baobá tem de água. Mas a gente não guarda água dentro de nós. O que é essa reserva emocional? A reserva emocional é a nossa habilidade ou aquilo que nós aprendemos a lidar com as nossas emoções. Entendeu por que é tão importante sentir? Porque se eu não sinto, se eu não tenho domínio sobre aquilo que eu sinto, se eu não consigo reconhecer e expressar o que eu estou sentindo, eu não consigo adquirir reserva emocional para lidar com esses períodos, combater a ansiedade e combater os períodos de depressão. Mas que emoções são essas? Que vem dentro de nós que é tão necessário? Então, a gente vai falar aqui sobre 6 emoções básicas que não tem como fugir, tá? São primitivas, a gente não tem como escolher sentir ou não. Tristeza, alegria, raiva, nojo,
medo e surpresa. Aí alguns vão me falar assim, ih, Carlos, isso aí tá parecendo aquele filme de crianças chamado Divertidamente. É aquele filme lá mesmo, e vocês vão descobrir que não tem nada de criança, é para adulto, tá? Vamos entender um pouquinho o que são essas emoções. Essas emoções, normalmente a gente tende a separar como assim, a alegria é bom de sentir, tristeza é ruim de sentir. Mas, na verdade, todas elas possuem um lado bom e um lado ruim. Ou a gente pode dizer que essas emoções, quando são vivenciadas nos extremos, elas geram muito desequilíbrio e abrem a porta e a predisposição para uma série de doenças. Isso quer dizer que tristeza demais é um problema, mas tristeza de menos é um problema também. Então a gente precisa encontrar o equilíbrio da tristeza. Por que a gente precisa desse equilíbrio da tristeza? Somente em períodos de tristeza, ou em momentos em que nós sentimos tristeza, aquela tristeza profunda, aguda mesmo, é que nós conseguimos reconhecer o valor das coisas. A tristeza é o sentimento e a emoção que atribui valor a tudo aquilo que nós temos em nossa volta ou aquilo que nós temos em nossa mente e na nossa memória. Sem a tristeza, a gente não consegue atribuir valor. Uma pessoa que já passou por um momento de perda de um ente querido, foi muito forte, pessoas que passaram por crises muito fortes costumam dizer assim, depois daquele dia, eu nunca mais enxerguei as coisas da mesma forma. Minha forma de ver a vida mudou. Não foi bem isso que mudou. O que, na verdade, mudou é que quando você experimentou esse sabor amargo da tristeza, você passou a valorizar mais a vida. Então, os momentos de tristeza me fazem dar mais valor para aquilo que eu tenho. Então, por exemplo, se a gente se permitir sentir tristeza em alguns momentos de uma forma saudável e equilibrada, hoje, eu vou conseguir dar muito valor para o fato de nós fazermos parte da organização de Jeová. A gente vai conseguir dar valor para tudo aquilo que o corpo governante tem feito por nós. E que mesmo que seja pelo Zoom, não houve um sequer dia que nós nos sentimos desamparados por Jeová ou pelo corpo governante. Se a gente conseguir dar valor, a gente vai reconhecer o valor dos irmãos da congregação. Porque na congregação a gente vive como família, né? Então a gente vai dar valor para aquela nossa família, mesmo que eles tenham defeito, mesmo que às vezes eles fazem aquilo que a gente não quer e aquilo que a gente não gosta, mas a gente vai dar valor para a presença deles na nossa vida. Então a tristeza é a única oportunidade que eu tenho de reconhecer quem e o que tem valor na minha vida. E aí a gente se apega mais. A tristeza também me torna muito mais inteligente. Porque normalmente uma pessoa, quando ela está triste, ela se torna mais observadora. Ela, inclusive, consegue enxergar detalhes que ninguém está vendo. Às vezes é um problema, porque a pessoa pode se tornar um pouco crítica, demais, se ela não tomar cuidado. Mas o fato é que a tristeza me faz ver aquilo que normalmente, quando eu estou distraída pela alegria, pela euforia da vida, eu não presto atenção e eu não vejo. Então, uma forma da gente conseguir lidar com a tristeza, vocês vão ver que eu vou repetir isso várias vezes, é pegar ali uma folhinha e anotar as coisas que estão me causando tristeza e, ao mesmo tempo, anotar aquilo que é mais importante, aquilo que eu dou mais valor na minha vida e me concentrar. Então, é importante a gente fazer essa escrita que nos organiza, essa escrita terapêutica, no sentido de conseguir ver, materializar para a gente aquilo que tem real valor. Imagine só a importância disso nesse momento em que nós estamos vivendo tanto esse luto ausente, tanto concreto quanto simbólico. Então é importante a gente estar fazendo isso, né? A alegria que eu falei, né, que é o contraponto aqui da tristeza, né? A alegria é muito bom de sentir. A alegria é o que faz a gente ter vontade, ter ânimo, a gente consegue escrever carta, a gente consegue fazer ligação. Excelente isso. Mas a alegria demais me torna alienada. Isso quer dizer que quando eu estou alegre demais, se uma pessoa que ao meu lado estiver sofrendo, precisando do meu olhar, eu não tenho condição de fazer isso porque eu não vou notar.
Alegria demais me torna egoísta, faz com que eu não consiga demonstrar empatia. Então, eu preciso ter tristeza para perceber o que está acontecendo comigo e o que está acontecendo com o outro. E olha que importante isso nesse momento em que a gente está vivendo, né? Até pouco tempo atrás, até antes da pandemia, a gente tinha a congregação, e como a gente vive como família, né? Eu falo que, assim, de olhar uma pessoa, a gente sabia como que ela estava. Do jeito que ela andava, a gente já conseguia mais ou menos desenhar como é que foi a semana dela. No tom de voz, no microfone de um comentário, a gente, hoje tá azedo, hein? Tá picante a coisa ali. A gente conseguia reconhecer isso porque a gente estava com essa pessoa. E agora? E agora que a gente está justamente através do Zoom? Quantas vezes tem um irmão ali dentro que passa semanas com a câmera fechada? E a gente fica assim, abre aí, deixa eu ver seu cabelo, deixa eu ver como você está vestido, e às vezes a gente não entende que ele fechou aquela câmera porque talvez seja a única forma que ele tem de dizer, eu estou ausente, eu não estou aqui. E talvez é a única forma da gente perceber que esse irmão está precisando de uma ligação, está precisando de uma mensagem, está precisando de alguém para ajudar ele a passar por esse período de tristeza. Se eu estiver alegre demais, eu vou me importar em conversar com todo mundo, rir com todo mundo, mas não vou conseguir estar atenta a esse detalhe de quais são as câmeras que estão permanecendo muito tempo fechadas. Viu qual que é a diferença entre a tristeza e a alegria? Mas aí a gente falou do medo. O medo, a gente sabe que não pode ter aquele medo que paralisa, né? A gente precisa ter coragem, até porque ser testemunha de Jeová, e principalmente pensando naquilo que vem à frente, não é para covardes e não é para os fracos, né? Mas a gente precisa entender que o medo dos covardes é aquele que faz ele paralisar diante de uma situação desconhecida ou ameaçadora. Mas o medo equilibrado, o medo saudável, é aquele que me fala sobre qual é o meu limite. E isso é muito importante, porque a gente vive numa sociedade que não tem limites. As pessoas desconhecem o que é limite, por isso que fazem aquilo que dá na telha delas. A anarquia é viver sem limite, é viver sem medo, sem ter noção da consequência, sem nada ameaçar. Jeová não quer que a gente tenha medo dele, mas ele espera temor, que é o limite daquilo que eu faço para não desapontar Jeová e ofender Jeová. Então, o medo, ele, quando bem colocado na minha vida, ele me dá a noção do limite. Mas por que é importante ter o limite? Só para me proteger? Não. Porque se eu conseguir reconhecer os meus limites, eu automaticamente vou ter mais facilidade, mais disponibilidade para reconhecer o limite dos outros. E entender que algumas coisas, para alguns irmãos, está difícil demais. E quando eu reconhecer o limite do outro, a minha voz, o meu tom de voz, eu vou substituir cobrança por incentivo, porque eu reconheço o meu limite e o limite dele. E, inclusive, os momentos em que, assim, hoje, se eu falar qualquer coisa, eu vou ofender. Então, é melhor eu silenciar, fechar minha boca para não ofender. Isso é o medo que me dá essa informação. Se não fosse o medo, eu não teria essa informação. A raiva. A raiva é um outro sentimento que é muito comum as pessoas dizerem assim, Carla, a gente não quer sentir raiva, porque a raiva ela é muito ruim. E, de fato, a raiva ela é igual fogo, né? Então, se eu jogar aqui um fósforo, assim, sem pensar na consequência, é capaz de eu incendiar a minha casa. Uma bituca de cigarro, a gente vê os incêndios florestais que acabam não causando. Então, o fogo, ele tem uma força destrutiva tremenda quando ele é utilizado da forma equivocada e de forma descontrolada. Então, a gente pode associar a raiva ao fogo. A raiva descontrolada, ela pode colocar a própria pessoa em risco ou aqueles que estiverem à frente dela. Tá, mas aonde que a raiva pode ser boa, Carla? Bem, se a gente for pensar no fogo, o fogo ele é fonte de energia
e de combustível importantíssimo para fazer com que locomotivas percorram distâncias gigantescas, levando uma série de itens para diferentes cidades. Então, aquela mesma energia que era capaz de destruir, pode ser a energia que é capaz de nos mover. Então, muitas vezes a gente precisa fazer uso daquilo que nos deixou indignado, daquilo que nos deixou contrariado, aquilo que me gerou uma certa raiva, sim, não no sentido de destruir, mas no sentido de tomar uma iniciativa para fazer algo, para dar o primeiro passo em fazer algo. Quem dá esse impulso, esse empurrão, é a raiva, quando eu sei fazer um bom uso dela. O nojo, ou que normalmente eu gosto de usar o termo aversão, quando a gente tem aversão demais, a gente se torna pessoas intolerantes. E a pessoa intolerante é aquela pessoa que não aceita que os outros sejam como eles são. A pessoa intolerante é aquela que quer que as coisas funcionem à maneira dela, porque ela sabe qual que é a melhor solução. É uma pessoa que não é disposta ao diálogo. É uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de ouvir a opinião do outro só porque o outro tem uma opinião diferente da dela. Então, pessoas que têm aversão demais se tornam difíceis demais de conviver, tornam-se sozinhas e intolerantes demais também. Mas a aversão, quando ela é bem usada, é justamente o que me faz seguir os meus princípios. Porque quando eu vou seguir os meus princípios, eu sei que é algo que vai de contra eles, é algo abominável, é algo que eu não aceito, é contra os meus valores, eu torço a cara, eu me afasto. Aquilo que pode me contaminar. Então, a aversão também é protetiva. Mas olha só, existem pessoas que sentem aversão e elas querem mudar o outro. E existem aqueles que, diante da aversão, percebem que aquilo pode contaminar elas, então elas se afastam. Se não fosse o nojo, eu não faria isso. E, por fim, a última que eu falei, que era a surpresa. Normalmente, as pessoas associam muito surpresa a alguém trazer, por exemplo, um presente inesperado, né? E a gente fica feliz da vida porque ganhou um presente, uma pessoa lembrou da gente, uma mensagem surpresa. Mas surpresa é tudo aquilo que é inesperado. Aquilo que, sem que eu soubesse, que eu pudesse controlar, caiu no meu colo. À medida em que a gente vai se tornando adulto, a gente vai percebendo que, às vezes, a vida mais traz surpresas negativas do que positivas. Mais vezes eu sou frustrada e interrompida nos meus planos do que alguém vem e me dá um presente. Então, a surpresa, que é o inesperado, é o que vai despertar todas essas emoções que eu falei. Por isso que é muito importante a gente, diante da surpresa, a gente sempre parar, respirar, antes de falar, antes de agir, porque a surpresa, na vasta maioria das vezes, ela me frustra ou ela me interrompe. A partir do momento em que eu começo a conseguir lidar de uma forma equilibrada, de uma forma saudável, com essas emoções, essas 6 aqui que eu falei para vocês, eu vou tendo a possibilidade de estar elaborando o luto de uma forma saudável. E aí eu vou conseguindo minimizar ou prevenir os sintomas de ansiedade e os sintomas de depressão também. Aí as pessoas me falam assim, tá, Carla, mas tudo isso aí que você falou pra gente, surge a última pergunta. Onde? Onde nós podemos falar sobre os lutos, sobre as lutas, sobre a morte e sobre as perdas? Sempre. Sempre que for possível. Lembra que todos nós estamos vivendo um momento sem precedentes na história humana. Assim como eu, todos nós aqui estamos ansiosos por ver o cumprimento de todas as profecias de Jeová. Todas elas vão se cumprir no tempo dele. E enquanto nós aguardamos o tempo de Jeová, durante este período, por vários motivos, nós vamos experimentar, sim, o sabor indigesto do luto, o sabor indigesto da perda,
o sabor indigesto e doloroso das lutas. Então, onde falar sobre isso? Sempre que possível, com a nossa família, com os nossos amigos e com os irmãos da congregação. Porque todo mundo que se conecta na reunião, e até os que não se conectam por algum motivo, pode acreditar. Naquele exato momento, assim como vocês e como eu, eles estão vivendo algum tipo de luta e de luto. E, de repente, a gente poder falar sobre isso vai permitir com que as pessoas se sintam menos culpadas e julgadas por estarem sofrendo, por, às vezes, estarem cansadas. E ninguém dizer, mas isso é falta de fé, hein, irmão? Porque não é. Alguém que permita a pessoa dizer, eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou indignada. Eu não esperava isso, porque fomos surpreendidos, por mais que a gente tenha fé e que a gente soubesse quais eram as profecias de Jeová. Então, a gente falar isso a qualquer momento, permitir com que os outros falem sobre isso com a gente, é a única forma que a gente tem hoje para nos ajudar mutualmente a também manter essa reserva emocional para tudo aquilo ou para todas as lutas que estão à nossa frente e que a gente ainda nem sabe bem quais vão ser. Então, a gente tem que ter oportunidade de poder falar sobre aquilo que a gente sente e falar sobre as nossas emoções todo o tempo com os nossos irmãos. Então, não tem um momento específico. Sempre que for possível, vamos falar sobre aquilo que a gente está sentindo para reforçar a nossa perseverança e a nossa relação com Jeová. Por isso que quando essa minha colega me perguntou, Carla, eu te apresento como terapeuta do luto? Eu disse, não, me apresenta como terapeuta da vida, porque o que eu gosto mesmo é de vida. É que eu sei que para a gente chegar na melhor vida, a gente ainda vai passar por alguns episódios e capítulos de muitas perdas, mas a gente pode se ajudar nesse momento, certo? Bem, Jane, fica agora aberta, a Jane acho que vai falar, fica aberta para vocês fazerem as perguntas, e aí a Jane vai organizando, né? Cadê a Jane? Jane voltou. Estou aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente vai, quem quiser fazer perguntas pode fazer e pode ir levantando a mão.